Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? A nossa aula de hoje vai ser em videoaula, mas não se preocupe que qualquer dúvida vamos revisar na aula seguinte, certo? Na aula da semana que vem. Preste atenção direitinho, faz no caderno um tipo de um resumo bem básico do que vocês viram aqui, de cada ponto, de cada tópico que a gente falou aqui na aula, algo bem sucinto para que não saia da cabeça de vocês, tá bom? O nosso assunto de hoje é estados físicos e ligações químicas. A gente já vem falando sobre o átomo, sobre todas as descobertas a respeito dele, falamos sobre a tabela periódica e agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas ligações químicas que acontecem nos átomos, certo? Então, gente, aqui logo já tem de cara a ligação do átomo. Eu tenho um átomo de hidrogênio e o de oxigênio, certo? E eles estão ligando entre si. Então, gente, os átomos, ele possui essa tendência mesmo de se unirem uns aos outros para formar agregados atômicos. Então, isso aí é um agregado atômico, quando a gente tem a formação de átomos entre si, certo? A união desses átomos. Então, gente, os materiais, eles podem se diferenciar em muitos aspectos. Sobre a cor, o estado físico, a textura, são algumas características que constituem essa diferença dessas ligações químicas, certo? Então, observem bem. Uma coisa que vou voltar aqui um pouquinho. Uma coisa que eu quero que vocês compreendam é o quê? Que essas ligações químicas, elas são determinadas em parte sobre essas características que eu acabei de falar. Então, para um átomo se ligar a outro, eles precisam saber qual o estado que teve essa ligação, né? Qual foi o estado físico que ocorreu isso? Como é a textura desse elemento químico, do oxigênio, do hidrogênio, né? Qual é a forma, qual é a cor que ele se encontra, qual estado, está no estado sólido, estado do líquido, estado gasoso, certo? Então, isso é muito importante. Não se preocupe que lá nos próximos assuntos vamos falar bastante sobre isso. Então, primeiro eu quero que vocês entendam que os átomos, eles possuem tendência de se ligarem. Então, eu tenho H de hidrogênio e O de oxigênio. Então, houve aí, uma agregação, eles começaram a se ligar. No momento que isso acontece, a gente substitui o nome de átomos por agregados atômicos, porque eu não tenho um átomo só, agora eu tenho mais de um átomo. Então, isso também é chamado de ligação química, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os estados físicos das matérias. Então, todo elemento químico, eles vão estar em um estado ou líquido, ou sólido, ou gasoso. Então, gente, em geral a matéria, lembra o que é matéria? A matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Foi a nossa primeira aula da unidade. Então, gente, a matéria, ela pode se apresentar nesses três estados. No estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Isso aqui é muito importante. Então, observe aqui nessa próxima imagem. Nós temos os três estados, sólido, líquido e gasoso, né? Então, nós temos aqui, na imagem, numa ordem crescente, nós temos sólido, líquido e gasoso. Então, eu quero que vocês entendam que quando a matéria se encontra no estado sólido, a força de atração é muito intensa. Então, por isso, o material vai se manter ali unido. E os agregados que têm apenas... eles vão ter apenas um tipo de movimento, que é a vibração. Então, é por causa dessa força de atração que os sólidos, eles se mantêm na sua forma. Por isso que o gelo, né, que ele está ali no estado sólido, ele é todo ali juntinho. Por quê? Porque a força de atração desses elementos, desses átomos, são muito intensa, certo? Aí nós temos aqui o estado líquido. A força de atração é menos intensa. Viu aí que começou a se separar? Esses átomos ali começaram a se separar mais um pouquinho. Então, como tem essa intensidade diminuída no estado líquido, permite que os agregados eles se movimentem com o quê? Eles se movimentem com maior liberdade, mas eles se permaneçam ali próximo do outro, eles não se afastaram, mas eles conseguem se movimentar. E o estado gasoso
é a força de atração muito baixa. Então, eles ficam ali muito dispersos, gente. Então, o estado gasoso, ele se caracteriza por apresentar forças atrativas baixas, muito baixas. Então, no momento que isso acontece, eles têm liberdade para poder se movimentar ali, né? Então, o movimento dos agregados, ele vai ser aleatório e vai depender muito da temperatura que ele se encontra. Quanto maior a temperatura, maior será a sua movimentação. Não esqueçam isso, anotem que é importante. E uma coisa muito importante é que para a substância ela mudar do estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou vice-versa, é preciso fornecer ou retirar calor, aumentando ou reduzindo a temperatura do material, certo? Então quer dizer que o quê? Que o fornecimento de calor vai aumentar a energia desses agregados. Então, conferindo a eles maior movimentação. Então, a energia associada a esse movimento é chamada de energia cinética, que você sabe muito bem do ano passado que nós demos. Energia cinética é energia do movimento. Então, para uma mudança de estado, o que é importante é preciso fornecer ou retirar o que? O calor, a temperatura. Se você aumenta ou se você reduz a temperatura desse material, aí pode ter aí a consequência de ter a mudança de um estado físico, certo? E tudo isso acontece pela movimentação, certo? Cinética. Vamos lá. Eu acabei de falar, né? Falei no slide passado. Então, para uma substância mudar de estado físico, que é necessário aumento de quê? De temperatura. Se você aumenta ou se você diminui o calor, quer dizer que há uma possível mudança de estado físico, certo? Quais são os estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Aí agora nós temos as mudanças de estado físico, certo? Então, quais são essas mudanças de estado físico? Então, quando se fornece energia para uma substância, por meio do aumento da temperatura, ela sofre uma mudança em seu estado físico. Então, se vocês olharem bem aqui, nós temos algumas mudanças. Quando tem essas mudanças de estado, a gente pode ter fusão, vaporização, solidificação, liquefação e sublimação. Então, o que é que acontece? No momento que você tem aqui, ó, o primeiro exemplo da esquerda para a direita, que temos a cuba de gelo. No momento que você tem uma mudança do estado sólido para o estado líquido, essa torneira aberta aqui, caindo a água, quer dizer que a gente tem a fusão. Então, sólido, cuba de gelo. Para a água dentro desse baldezinho aí, quer dizer que eu tenho fusão. Mas quando eu tenho a mudança do estado líquido para o estado gasoso, que aí é como se fosse uma nuvenzinha, né, de evaporação. No momento que eu tenho estado líquido para o estado gasoso, eu já vou ter uma vaporização. Se vocês aí na sua casa ligam a água, né, pegam a água, colocam a água dentro de um recipiente para fazer café, de uma panela de café, coloca no fogo. Essa água que está no estado líquido, ela começa a esquentar, a atingir um ponto de ebulição, né? Que de 100 graus Celsius aí, e tá ali fervendo e começar a subir aquelas gotículas de água. Então, você vai ter uma mudança de estado físico, que é do estado líquido para o estado gasoso, que é chamado de vaporização. Aí a mudança, o contrário, do estado líquido para o estado sólido, já é solidificação, como o próprio nome diz. E do estado gasoso para o estado líquido é chamado de liquefação ou condensação, certo? Que é aquela, ó, começou a subir, né? Começou o ponto de ebulição e começou a subir aquela água de café e ficar se evaporando. No momento que tá lá, né? Ela subiu, mas aí começou a perder calor e ela vai descendo. No momento que desce aquelas gotículas, então quer dizer que ali já é uma liquefação, certo? E nós temos a sublimação, né? É quando ocorre a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido, que é chamado de sublimação. Sublimação também, a gente poderia chamar aquela bolinha de naftalina que a gente usa
nos nossos guarda-roupas, armário, para evitar que tenha baratas. Então ali você vê que ela está em estado sólido e daqui a pouco ela começa a se evaporar. Então no momento que isso acontece, você vê que está bem pequenininha, ela está se evaporando ali, o cheiro está inundando o local. Então aquilo ali, a mudança de estado sólido para o gasoso é chamado de sublimação. Então a naftalina é um exemplo claro disso, certo? Vamos falar aqui um pouquinho agora dos íons, cátions e ânions. Como é que acontece essa ionização dos átomos, né? Quando é que um átomo é cátion? Quando é que o átomo é ânion? Então, lembre-se, cátion vai ser sempre positivo, ânion vai ser sempre negativo. Então, quer dizer que se um átomo ele é cátion, ele vai ter assim, vamos supor o átomo de hidrogênio que tem H como seu símbolo, certo? Vamos supor que o hidrogênio tá lá assim, ó, H+. Tá o H e tá um mais em cima. No momento que você vê aquele mais ali, significa que ele é um cátion. Se ele é um cátion, quer dizer que ele fez o quê? Ele doou, ele perdeu elétrons, ele doou elétrons. Por quê, gente? Porque o elétron é negativo. Então, quanto mais elétrons você tem, mais você é negativo. Se você começar a doar os seus elétrons, quer dizer que você vai ficando mais positivo. Então, quem doa elétrons fica positivo, chamado de cátion, e quem recebe elétrons fica negativo, porque o elétron já é negativo. Então, se você recebe mais, você vai ficar mais negativo e é chamado de ânion. Então, uma coisa que você tem que saber é que todo átomo ele é neutro, certo? Todo átomo ele é neutro. A quantidade de elétrons é igual a de prótons, antes da ligação química, vocês vão entender. Então, quer dizer que se hidrogênio tem 1 como número de prótons, ele também vai ter 1 como número de elétrons e como número atômico, certo? Se numa ligação química o átomo perde ou recebe elétrons, ele vai deixar de ser neutro e vai passar a ter íons, vai passar a ser ionizado. Por quê? Porque começou a ter carga elétrica ali. Então, na ligação química, o número de elétrons ele passa a ser diferente do número de prótons. Então, quer dizer que se o sódio, deixa eu ver, acho que se eu não me engano, o sódio, Na, ele tem 11 elétrons, se eu não me engano. Ele tem 11 elétrons. Então, quer dizer que se eu colocar sódio mais, né, botar um mais em cima, quer dizer que ele vai doar algum desses elétrons. No momento que ele doa algum desses elétrons, o sódio vira um cátion, ele fica positivo. Mas se eu colocasse sódio Na e menos em cima, quer dizer que ele seria um ânion, porque ele seria negativo, porque ele estaria recebendo algo mais negativo, que é o elétron. Então, número de prótons e número de elétrons numa ligação química não são os mesmos, ele vai ter a variação ali. O número de prótons não se altera, mas o número de elétrons se altera, certo? Se o sódio Na tem 11 elétrons e ele doou um elétron, então quer dizer que qual é o número de prótons? 11. Qual é o número de elétrons? 10. Por quê? Porque ele doou um elétron dele. Então quer dizer que ele tem menos elétrons na sua eletrosfera. Se tiver dúvida, anota a duvidazinha, que na próxima aula vamos fazer uma revisão desse assunto e você já me tira a dúvida que vocês tiverem, ok? Vamos lá! Eu escrevi aqui para vocês entenderem como é que acontece isso. Magnésio, o símbolo dele é Mg, Z significa número atômico 12. E temos o oxigênio, símbolo O, e o Z é o número atômico 8. Então, no momento que eu tenho um agregado atômico, né, que eu juntei dois átomos, dois elementos químicos de magnésio e oxigênio, ele é chamado de óxido de magnésio. Nas aulas que se seguirem aí na frente, vocês vão entender o que é óxido. Ainda vocês não vão entender, porque é lá na função química, vocês vão ver o que é. Óxido de magnésio é quando eu tenho um agregado, né, eu junto um agregado atômico, que eu transformo o quê? Eu pego o magnésio e pego o oxigênio. Aqui está dizendo que magnésio tem 2+, quer dizer que ele é um cátion porque ele é positivo. Por que 2+? Quer dizer que ele doou 2 elétrons. E oxigênio é 2-, quer dizer que ele recebeu
2 elétrons. Então, quer dizer que magnésio vai ser chamado de cátion e oxigênio vai ser chamado de ânion. Por quê? Porque ele doou 2 elétrons. Então, quer dizer, qual o número atômico de magnésio e qual o seu número de elétrons nessa ligação? Aí, vamos lá. Magnésio tem 12 como número atômico, Z é igual a 12, e E de elétrons vai ter quanto? Se ele doou 2, se ele doou 2, vai ser 12 menos 2, 10, então vai ter 10 elétrons. Oxigênio, ele tem 8 no seu número atômico, 8 como número de prótons. Qual vai ser o número de elétrons? 8, ele recebeu 2, ele tá menos 2 ali, porque no momento que ele recebe, ele se transforma em negativo, porque o elétron é negativo. Então, se ele tem 8 e recebeu mais 2, ele vai ter o quê? 8, número de prótons e 10, número de elétrons. Dúvida? Anota no caderno e na próxima aula, ou ainda hoje, manda no WhatsApp que eu ajudo. Beleza? Então, o que é cátion, o que é ânion? Minha pergunta, eu quero que vocês me respondam. O que é cátion? O que é? Quando é que o átomo deixa de ter nêutrons? Quando é que o átomo deixa de ser neutro? Lembre-se, todo átomo é neutro, mas no momento que esse átomo faz ligações químicas, quer dizer, ou seja, ele doa, ele recebe elétrons, ele começa a ter íons. No momento que ele começa a ter íons, ele vai ter cargas elétricas. Então, aí ele deixa de ser neutro e passa a ser um íon, certo? Outro exemplo, ferro tem 26 como número de prótons ou de número atômico. Z é a mesma coisa que número atômico e é a mesma coisa que número de prótons. Oxigênio, 8, a gente já sabe. Então, eu tenho óxido de ferro. Ferro, eu tenho 2 átomos de ferro e 3 átomos de oxigênio. Aí o ferro tem ali, ó, 3 mais, oxigênio 2 menos. Se o ferro é 3 mais, ele doou dos 26 elétrons, ele doou 3. Então, o que ele quer dizer? Ele vai ter número de prótons 26 e número de elétrons vai ser 26 menos 3, que vai dar 23. Então, quer dizer que se ele doou, se o elétron é negativo, ele tira esse elétron negativo dele, tira algum desses elétrons, ele fica positivo, certo? No momento que ele faz isso. Então, ele vai ser um cátion. Oxigênio, tem uns 8 oxigênio, ele recebeu mais 2, então, prótons, 8. Número de elétrons, 8 mais 2, 10. Se ele recebeu elétrons, quer dizer que ele vai ser um ânion, ok? Vamos lá. Vamos entender. Lembra que eu falei que temos camadas eletrônicas? Gente, a gente sabe que foi a partir de Rutherford, né, que começou a ter a diferenciação dessas camadas eletrônicas, começou a saber que os elétrons ficavam ali ao redor da eletrosfera, certo? E que o elétron ele perdia ou ganhava energia. Quanto mais ele ficava perto ou ele ficava longe do núcleo do átomo. Então, a camada eletrônica, nós temos essas camadas aqui. Camada K, camada L, camada M, N, O, P e Q. Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico da tabela periódica, a gente tem que seguir isso aqui. Então, quer dizer que na camada K só pode ser até 2 elétrons. Mais que 2, não pode. Se for mais que 2, você vai colocar na camada L, que pode ser até 8 elétrons. Na camada M, até 18 elétrons. Na camada N, 32 elétrons. Na camada O, 32 também. Na P, 18 e na Q, 8. A minha pergunta é, todos os elementos químicos têm todas as camadas eletrônicas? O que é que você acha? O átomo de hidrogênio, ele só possui 2 prótons, 2 como número de prótons. Ele consegue contemplar da camada K até a camada Q? Minha pergunta, eu quero resposta, certo? Claro que não, né, gente? Vou responder logo, claro que não. Então, quer dizer que o hidrogênio, se eu falar assim, faça a distribuição eletrônica do átomo de hidrogênio. Então, o hidrogênio só possui uma camada, que é a camada K. Aqui está a distribuição eletrônica do átomo de cálcio. O que é que acontece? Ó, na camada, o átomo de cálcio ele tem 20 como número atômico. Então, o que é que fez? Na primeira camada periódica, ficou o quê? 2 elétrons.
Na segunda camada, que cabe até 8 elétrons, ficou mais 8. 8 mais 2, 10. Aí, para chegar em 20, temos mais 10, não é isso? Poderia acabar em M, na camada M? Poderia. Só que a última camada eletrônica, não importa se ela vai ser Q, ou se ela vai ser P, ou ela vai ser O, ela não pode passar de 8 elétrons, a última camada do elemento químico. Então, a última camada dele não ia chegar até Q, mas ia chegar até determinado nível. Então, quer dizer que fez o quê? M, ele colocou 8, e N terminou em 2. Tá vendo aqui? Então, aqui teve a distribuição eletrônica do elemento químico do elemento cálcio. Não se preocupe que na aula que vem a gente vai fazer várias distribuições eletrônicas para vocês entenderem, tá bom? Aí eu tenho aqui uma coisa muito importante, estabilidade dos gases nobres. Essa é o último grupo da tabela periódica, é o grupo 18, certo? A gente sabe que esses átomos, eles são dificilmente se encontra ele, e eles são os átomos que são encontrados mais isolados da natureza, então é bem difícil encontrar mesmo. Então, de todos os elementos da tabela, somente esses gases, que são do grupo 18, são encontrados na forma de átomos isolados, certo? Então, o que acontece? Isso ocorre porque esses gases nobres aqui têm uma configuração extremamente estável. Eles possuem 8 elétrons na última camada eletrônica, ou 2 elétrons, que é o caso do hélio, que é o primeiro aqui. Então, quer dizer, gente, que como todos esses átomos, eles possuem 8 elétrons na sua última camada eletrônica, que é chamada de camada de valência. É como se eles encontrassem a estabilidade que quase nenhum elemento químico da tabela periódica tem. Então, gente, existe uma teoria chamada de teoria do octeto, que os átomos se formam com mais estabilidade, né? Não, eles não se formam, eles se tornam mais estáveis quando tem 8 elétrons na sua última camada de valência. Aí eu vou perguntar a vocês assim, o que é camada de valência? É a última camada eletrônica, a última. Ah, professora, mas é a camada Q? É a última camada eletrônica dos elementos químicos aqui. Se eu falar aqui o hélio, qual a última camada dele? É o K, é a primeira e a última, porque ele só tem 2 elementos químicos, 2 como número atômico, né? O neônio, qual a sua última camada eletrônica? O L. O argônio, qual a sua última camada? M. O criptônio, N. O xenônio, O. O radônio, P. Então, quer dizer que todos os elementos químicos, né, dos gases nobres, segundo a teoria do octeto, eles conseguiram a estabilidade por ter 8 elétrons na sua camada de valência, certo? Ou seja, eles são estáveis por ter 8 elétrons na sua última camada de valência. Então, não esqueçam disso de jeito nenhum. Ok, pessoal? Vamos falar agora aqui um pouquinho de ligações iônicas. Então, é ligações de íons positivos e íons negativos. Gente, essa parte aqui da aula eu vou dar na semana que vem, porque é algo mais prático que eu quero fazer com vocês para que a gente consiga compreender melhor. Então, as ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, vamos ver na aula da semana que vem, ok? Beijão, a atividade do livro, isso aqui tudo vamos falar na semana que vem. A atividade do livro já está lá no Proesc, vai ser a atividade da página 45, lá já tem dizendo quais são as questões que vocês vão fazer. Não esqueçam, a atividade é para ser feita e entregar até 11h30, que é o final da aula. São poucas questões, se eu não me engano, são 4 ou são 3 questões, já está lá no Proesc, olha direitinho. E entrega, lembre-se, todas as atividades que são entregues no Proesc, eles têm um peso, certo? Beijão, semana que vem a gente tira todas as dúvidas.